Olá, boa tarde, aqui do canal Tua Semente, meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje da nossa ancestralidade, pra gente ver aqui, trouxe duas opções de montinho. Vou deixar aqui a leitura sem tema, pra gente ver o que que sai, tá? A primeira opção é com esse tarô negro, com esse chapeuzinho de bruxa roxinho. Tarô negro com tarô de bruxa roxinho. E a segunda opção com tarô dos gatos, com esse chapeuzinho lilás, com um lacinho. Segunda opção, tarô dos gatos com chapeuzinho lilás. Se precisar pausar, escolha a sua opção. Vou começar aqui agora com quem escolheu esse chapeuzinho. Vou até deixar ele aqui, pra você saber a sua opção. Trouxe aqui também algumas cartas já separadas dos oráculos, mas vou começar com um arcano maior pra gente ver qual é a energia dessa leitura. Se você desejar uma leitura dessa para o seu campo, pede aqui as informações pelo meu WhatsApp, vou deixar as informações aqui na descrição. Veio aqui o Papa. Essa carta me fala muito sobre espiritualidade, né? No sentido de estarmos conectados. Aqui são pessoas espiritualizadas. E se não são, né? É um pedido aqui da sua ancestralidade para você se conectar àquilo que você entende, né? Como fé, como religião, como aquilo que você consegue absorver forças quando nada mais aqui no físico te explica, te abraça, te acolhe. A espiritualidade traz isso pra gente. Aqui essa pessoa, essa caveirinha, né, tá com uma mão no coração, como se estivesse aqui, né, em estado de oração. Essa carta, ela também fala de valores, né? Quando a gente sabe os nossos valores, quando a gente sabe, mesmo que a gente não entenda o nosso propósito, que é algo mais profundo, mas que a gente saiba que eu mereço ou não mereço estar em determinado lugar, porque as pessoas ali naquele lugar não me reconhecem, não valorizam aquilo que eu trago, aquilo que eu ofereço, né? E, em último lugar, vem uma energia aqui para mim de ensino, né? Talvez aqui essa carta esteja falando sobre algum momento que você esteja estudando, mesmo que seja informações e estudos mais espiritualizados, né? De alguma coisa que traga um contentamento emocional. Aqui é como se a pessoa estivesse em paz com o próprio coração, mas muito vinculado à espiritualidade, tá? Então essa é a carta que vem aqui do Papa para esse chapeuzinho de bruxinha roxo. As demais cartas falando aqui sobre seguindo em frente, né? Seguindo um caminho. Aqui existe um caminho, né? Verde, que me fala de uma caminhada sua de muita cura, de você deixar para trás aquelas situações que não fazem mais sentido com a sua vida, de você seguir nessa caminhada rumo àquilo que você deseja, né? Lá em cima, aqui é como se tivesse o sol, né? Nessa abertura aqui dessas árvores, como se você, nesse caminho aqui bem sozinho, solitário, você vai encontrar o sol. Você vai encontrar essa realização, né? Essa clareza sobre essa caminhada, sobre essa evolução sua, né? Saiu a carta aqui do rio, né? De seguir, da cachoeira, esse deixar fluir. Eu sempre falo que quando a gente segue, vamos dizer assim, a natureza, a gente está bem direcionado, né? A água, ela não vai lidar ali com os obstáculos de uma forma se doando e gastando energia ali. Ela não vai fazer isso, ela vai simplesmente contorná-los. E aqui me vem, independente do que você esteja passando, que você não confronte as situações e as pessoas, que você possa se deixar fluir, que você possa se deixar guiar, né, por esse rumo que a água vai encontrando. E mesmo que a gente tente segurar, ou seja, que as pessoas segurem ou tentem, né, tente segurar você e a sua caminhada, elas não vão conseguir. A água escapa pelos dedos, né? Então aqui me fala sobre essa fluidez, sobre esse momento de um seguir esse fluxo que a espiritualidade talvez e sua ancestralidade tem colocado no seu caminho, né? Aqui fala da teia e dessa construção de paciência, de entendimento sobre cada coisinha que você passou, né? Como se cada nó dessa teia, como se cada costura que essa aranha fizesse, né? Para no final ter essa teia toda tecida dessa forma, né?
com trabalho, com dedicação, com afinco, é aquilo que você precisa olhar para a sua jornada com esse carinho de entender que são processos muito profundos e dolorosos que levam tempo. Então, às vezes, a gente tem pressa, né, de estar no momento mais leve. Só que a vida, às vezes, pede pra gente profundidade, paciência, né? Para que você dê cada passo estruturando, né, essa vida que você sabe que merece levar. Então, aqui pede essa paciência, mas que você também olhe para trás e veja o seu progresso, veja a sua caminhada até aqui, né? Quando você vê a teia que a aranha que foi tecida ali, né, naquele momento, você vê que é um trabalho quase que natural, né? Ela não tem um trabalho de, meu Deus, estou cansada, mas é um trabalho que faz parte da vida, assim como os nossos processos. Então, para você ter paciência com esse momento, entendendo que não tem uma forma de apressar, né, essa fase agora, porque essa fase ela vai ser importante, né? Cada lição que você aprender agora, ela está construindo, né, essa vida, essa jornada aqui. Aqui me lembra sempre a carta da estrela, né? Fala de uma conexão. Essa leitura está bem espiritualizada, né? Como se você estivesse numa caminhada nesse momento bem espiritual, bem se conectando ao seu propósito, às pessoas de alma que talvez sejam colocadas no seu caminho para trazer mais lições e para que nessas lições você não se sinta sozinho, que você saiba que você está seguindo com alguém. Mas aqui também me fala uma energia de desejos atendidos, né? Que tudo aquilo que você veio orando e pedindo, esses são pedidos que vão se atender, né? Que vão ser atendidos. A espiritualidade ali está com você, né? Dizendo que confie no processo, seja fluido como a água, mas continue com as suas orações, com os seus pedidos, porque eles vão ser atendidos, tá bom? Trouxe aqui o tarô do Osho, tarôzinho de Osho. Vou tirar 3 cartas com ele. A carta da intensidade. O sol tá bem batendo na janela agora. Como essa carta aqui. Intensidade. A carta do relâmpago. Já saíram 2, eu vou aceitar. O relâmpago. E a carta do Criador. No fundo do deck, a carta do esquizofrênico. O que acontece aqui? Às vezes você fica pensando, né, que você talvez seja uma pessoa intensa demais para lidar com as situações, mas não é. Cada um vai viver essa experiência aqui terrena de uma forma. E os processos, apesar de serem parecidos, eles não são iguais. Então, cada um vai lidar aqui, né, com uma forma de se conectar à espiritualidade. Cada um vai lidar aqui com a forma como as torres, né, que acontecem nas nossas vidas vão vir, né? Uns vão ficar mais chorosos, outros vão ter aquela raiva que vai ser aquele sangue nos olhos para te tirar de onde você está, te fazer se movimentar. Outros vão sentir que há uma guiança, uma espiritualidade ali te abraçando naquele momento, vai ficar mais conectado, vamos dizer assim, momentos mais de oração, mais introspectivos. Então, aqui me vem a energia de que você precisa entender que os processos que passamos aqui são únicos e tem muito a ver com a gente, com a forma de a gente enxergar a vida. Então não queira vivenciar os processos como as outras pessoas, você é um ser único. Então, se for um sofrimento de amor, se for uma demissão, se for a morte de uma pessoa querida, que você possa se abraçar e se acolher nesse momento, entendendo que a forma que você sofre não é uma forma que você, sabe, abre o computador e o Google e procura. Essa é uma forma equilibrada de sofrer, não existe isso. Então aqui a conexão, né, por meio dessa dor que a vida te traz, que é como se fosse natural, você vai se conectar à criação de uma forma. Você vai ter formas únicas de você meditar. Apesar de as pessoas passarem, né, nós estamos sentados ali naquela posição de lótus, com as mãos juntas no meio do peito, você pode meditar cuidando de uma planta, você pode meditar fazendo comida, você pode meditar estendendo uma roupa, você pode meditar enquanto você caminha. Então aqui, para você não tentar encontrar soluções como se fossem receitas de bolo, para você se conectar a essa criação, né, a essa sua forma de enxergar a religião da sua forma, do seu jeito,
como é possível nesse momento. Porque o importante aqui é estar conectado. E quando as tempestades chegarem, quando a vida te trouxer, né, esses aprendizados, essas torres, sofrimentos e lições, que você não entenda que você é uma pessoa dramática. Cada um vai sofrer, vai enxergar os seus processos de uma forma. Então que você não se julgue, né? As pessoas já fazem isso. E aí que você possa entender que a sua intensidade, né, na vida, dos sentimentos, da forma de encarar tudo, é seu, é quem você é. Então não tenha vergonha, né, e inclusive essas cartas estão com a mesma tonalidade de cor, né, vermelho alaranjado. Aqui me lembra muito forte equilíbrio no chakra cardíaco, né, no sentido de receber as emoções, de sentir como você permanece em cada acontecimento desse, que você possa entender que às vezes você pensar demais te deixa conflituoso, mas é a sua forma de encarar as coisas. Então não se cobre nesse sentido, né, de querer sofrer como um amigo, como colega, né, de encarar a sua própria tempestade do seu jeito, da forma que lhe convém, da forma que você se sente de alguma forma ali acalentado, né, quando você faz uma oração, independente de como seja. Eu rezo na hora de dormir, eu rezo enquanto eu estou no banho, que você possa encontrar esse caminho, tá bem? Vou tirar aqui 3 cartas do Lenormand, Hannah George. Virou uma aqui. A carta da foice. Ela tem saído em praticamente todas as leituras. Mais 2. A carta do urso. E no fundo do deck, a carta do sol. Que me lembra muito aquele sol da primeira carta, né? De você caminhando e seguindo o seu caminho para você encontrar o sol. Aqui me fala quando você corta esses julgamentos próprios, essa crença de que você está sendo fraco, de que você está sendo intenso, ou de que você está sendo emocionado demais. Isso são coisas que a sociedade coloca que não tem a ver com a gente, que tem a ver com a nossa forma de encarar as coisas. Então, aqui é como se você se sentisse solitário, né, na sua forma de sentir, assim como esse urso, né, que se sente ali sozinho, né, no meio de uma, ele está no meio de uma floresta ali, então como se qualquer coisa pudesse causar um mal a ele, mas não fique assim, você está sendo amparado, lembra? A espiritualidade está do seu lado, a sua ancestralidade, né, aquelas pessoas que talvez você nem conheça, que pode ser que, dependendo, né, do nível de evolução, possam estar te conduzindo, né, em outro plano, mas aqui existe aquele momento que você vai entender cada processo que você passou, você vai entender cada dor que você teve, né? E vai deixar de se sentir sozinho, sabendo que você nunca esteve só. Me lembra aquele poema antigo, Pegadas na Areia. Ele fala muito disso, quando a gente se sente sozinho, a gente não estava de fato, né? Deus estava ali conosco, nos amparando, nos levando no colo. Então aqui essa guiança, né? O que precisa ser cortado nesse momento é esse julgamento, esse auto-julgamento sobre como deve ser esse processo, entendendo que cada um vai passar isso de uma forma, e aqui você vai encontrar o seu próprio caminho. Então aqui, esse sol que você vai encontrar no final desse caminho, como se você tivesse, né, subido até aqui para encontrar essa clareza, para entender um pouco dessa sua jornada, é algo tão único. Então não se compare, né, deixa que a vida flua como aquela cachoeira, vai tecendo, né, as suas lições, a sua forma de encarar a vida, assim como essa aranha, mas observando quando você olha para trás, cada processo, cada teia e cada forma que você enxergou cada situação. E continue a fazer seus pedidos, suas orações, porque a espiritualidade está ali te amparando, junto à sua família, né, ancestral, que está ali também, trazendo informações, entendimentos. Trazer aqui uma carta desse Anjos e Cristais. Se você gostar de usar cristal, aqui pode ser que saia um cristal que pode te beneficiar nesse momento. A Porfilita, que fala sobre um apoio crescente, né? Para você centrar na energia positiva, que está disposto a receber ajuda de alguma forma, como ela vier, né? E você esteja aberto de alguma forma a toda essa abundância, tanto em forma de apoio como de oportunidade. Então aqui me fala como se esse apoio que você está recebendo, né, do divino, dessa sua família de almas, que de alguma forma vai trazer oportunidades para você. E aí, se você
conhecer essa pedra apofilita, que você possa levá-la na bolsa, no bolso, né? De alguma forma pode ajudar você nesse momento que está recebendo essa ajuda. E caso você não saiba, né, que você se sinta sozinho, você está recebendo essa ajuda, você não está sozinho. Aqui, nessas cartas todas, aparece o sol, a clareza, né? O sol aqui, o sol aqui, o sol aqui na carta do caminho, lá em cima no final do caminho. Aqui também parece uma luz, que você está sendo guiado, que você não está sozinho, que você nunca esteve sozinho nesse caminho. Então, independente do que você esteja passando aqui, que você possa observar essa caminhada, não como comparação, né, porque ela não é comparativa, mas de algo que você precisa internalizar à sua maneira, com a sua religião, né, com os guias e mentores que você achar que deve, né, com essa guiança que está para além daquilo que a gente consegue enxergar, tá? Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas que você não se sinta sozinho, que você se sinta amparado nesse momento, tá? Pelas forças divinas, por essa família que te auxilia mesmo em outras dimensões, caso estejamos falando de pessoas que já partiram, tá bom? Para finalizar aqui a sua leitura, eu vou tirar uma carta. Aqui nesses cartões eu escrevo insights, músicas, falas. Aqui sai o seguinte: os americanos tinham um problema. As canetas, elas não escreviam no espaço por conta da gravidade. Não tinha pressão e a tinta não saía. Então, juntaram 11 cientistas, gastaram bilhões e criaram uma caneta que escreve no espaço. Os russos se perceberam, né, com esse mesmo problema e levaram um lápis. Simples, levaram um lápis. Isso mostra pra gente que com esforço, dedicação e trabalho em equipe, tudo pode acontecer, você pode conquistar, inclusive criar coisas que não existem. Por outro lado, mostra que quando a gente tenta forçar uma coisa a mudar porque a gente simplesmente quer, isso custa muito caro, né? Isso, de alguma forma, mesmo que funcione, nem sempre é a melhor solução. Então, porque, para te lembrar, né, com essa mensagem, que há certas canetas que nunca escrevem a história que a gente queria. Então, que você possa entender que as nossas histórias, elas são únicas e elas não têm uma receita. E em vez de eu tentar inventar a roda, que eu haja de uma forma simples, fazendo pedido, me acolhendo, cuidando de mim enquanto eu não consigo ter o entendimento que eu gostaria. Aqui te pede soluções simples de acolhimento, de você se aceitar, de você aceitar essa intensidade que você enxerga tudo. Aqui como uma pessoa única, né, que o Pai Maior criou, mas que está aqui vivendo a sua maneira, do seu modo, vinculado a energias e forças que não importa que o outro não reconheça, é a sua maneira de viver, de reagir, de abraçar as lições que a vida te traz, tá bem? Eu deixo vocês aqui com essa mensagem, espero que de alguma forma tenha trazido esclarecimento, né, para o processo de cada um e espero vê-los em breve, tá bem? Um beijo a todos, queridos, até a próxima. Vou continuar aqui com quem escolheu a segunda opção, esse chapeuzinho lilás. Vou deixar ele aqui para você lembrar qual é a sua opção. E vou tirar aqui uma carta de arcano maior para a gente ver essa energia dessa leitura. Para quem escolheu o segundo grupinho, a carta do diabo. Aqui me vem a energia, né? Por exemplo, esse gatinho aqui tá meio assustador, né? E tem esses dois outros gatinhos amarrados aqui, acorrentados, vamos dizer assim. Aqui me vem uma energia de que talvez você se sinta assim, ou uma pessoa acorrentada pelas próprias questões, vícios, comportamentos, ou talvez uma pessoa agora que esteja assustada com o que você tem vivido, né? Apavorada aqui. Ah, isso aqui também está acorrentado, né? Todos estão acorrentados aqui. Então me parece muito assim, o quanto, né, determinados vícios, crenças que a gente tem sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente tem passado, eles, em vez de nos libertar, eles nos acorrentam. Então aqui fala para você tentar, de alguma forma, se livrar dessas correntes de pensamentos, de discursos também. Uma coisa que eu percebo que as pessoas não têm carinho é com esses próprios discursos, com a forma que elas falam de si mesma, né? A forma que elas encaram os problemas. Então aqui é como se viesse te lembrar de alguma forma para você não se permitir ser acorrentado por esses dramas
entendendo que todo mundo aqui está passando por situações complicadas e complexas. Não é algo comigo, não é algo pontual, né? Como se a vida quisesse você, né, e me mandasse em castigos e lições. Acontece com todo mundo. E quando eu deixo de me acorrentar, acreditando que eu sou uma vítima, eu me torno então a protagonista das decisões que eu preciso tomar. Então aqui me traz isso, né? Você se tornando protagonista das lições. Nas cartas vieram esse aquininho, né? A pessoa tá aqui como se estivesse num casulo, né? Ainda não se transformou em borboleta. Aqui é como se fosse um limbo, né? Naquela transição que você está passando, né? De uma fase para outra. Tem aquela famosa história, né? Da borboleta, que quando a gente vê ela sofrendo ali para passar no casulo, vem alguém e ajuda ela, vamos dizer assim, abrindo um pouco o casulo. E aí, quando as asas da borboleta saem nesse casulo, elas estão meio molhadas ainda. E aquela força que elas deveriam fazer para sair do casulo, para romper esse casulo, faz com que essa gosma que tem aqui nas asas fique no casulo. E aí, se você vai ajudá-la, né, de alguma forma antecipando o processo, vamos dizer, essa sacola fica mantendo as asas dela coladas umas às outras, ela não consegue abrir para poder voar. Então, quantas vezes a gente, né, pede em oração que aquele fardo, né, passe, e no entanto eu não sei e não lembro que cada fardo desse, cada sofrimento desse vai me fazer crescer e me deixar pronta para a próxima etapa. Seja qual etapa for, aqui há esse processo de você se maternar aqui nessa fase, enquanto você está se percebendo e entendendo, né, nesse momento de transição, nesse momento de limbo, que você não chegou onde você gostaria, mas também você não está mais onde está, como se você não reconhecesse esse lugar. Então me fala para você ter essa paciência, porque essa fase vai passar. Aqui outro inseto, né? Só que esse inseto, ele trabalha em equipe. Só que aqui a equipe me vem como sendo a espiritualidade te auxiliando. Então aqui a importância, né, dessa abelha nessa comunidade, ou para essas plantas, para essas flores, né, do trabalho que ela faz com o pólen para a natureza, para que tudo esteja equilibrado ali. Então aqui me fala desse equilíbrio de você atuando junto à espiritualidade, para que tudo aconteça de forma equilibrada na sua vida, sem querer antecipar os processos, como na fase lá da borboleta que está virando, né, esse inseto que vai voar, mas que antes se rastejava. Olha que processo diferente, você deixa de ser outro inseto, né? Enquanto um via tudo por baixo, a borboleta vê tudo por cima, voando, né? De um outro prisma também. Então aqui me fala dessa necessidade de trabalhar com esse coletivo, que são seus guias, mentores, são anjos da guarda, seja lá em quem você acreditar, mas que você não está sozinho. E da importância da sua vida, da sua experiência no todo. Aqui, essa abelha é importante, né, para essa flor. A necessidade dessa abelha nesse jardim é crucial. Então, quando a gente entende o nosso valor aqui, inclusive das fases que a gente passa, tudo se transforma. Meu entendimento se consolida, né? Aqui, esse coelhinho sozinho fala sobre o eco. Mas olha que interessante. O eco que é possível ouvir nesse lugar que você está sozinho, ele fica ressoando ali como se você pudesse ouvir a sua própria voz. Sabe quando você brinca e fala num lugar e a voz repete ali, como nesse eco? Só que aqui tem uma grande lua me falando sobre esse momento que você não consegue enxergar, que talvez você se sinta iludido. Poxa, não foi esse caminho que eu teria para mim, calma. Isso é só um momento de transição. Logo você vai ter clareza, a sua intuição vai lhe avisar qual o caminho a seguir. Então não tenta antecipar os fatos aqui. Sinta a vida seguindo pelos seus pés, de acordo com aquilo que você passa, com aquilo que você vai aprendendo. E cada passo vai te conduzir a esse caminho que você quer resposta, quer entender os porquês. E a última carta aqui fala de felicidade. Aqui é como se a vida te garantisse que depois de cada fase dessa, você vai ter uma fase feliz. Seja aqui numa parceria, seja de você não se sentir sozinho, se você estiver falando de alguém que não tem vontade de ter uma relação. Então aqui tem energia para as duas, né, para os dois tipos de grupos de pessoas. Para quem quer seguir uma parceria amorosa, como se você fosse encontrar essa parceria para a vida toda, né, enquanto você estiver aqui. O quão parceiro vocês vão ser
na vida, ou de você encontrar essa parceria junto ao divino, a espiritualidade, a essa guiança maior, tá bom? Vou tirar aqui 3 cartas do tarô do Osho. A carta do silêncio, a mesma lua, né? Olha que interessante. A mesma lua, só que de ponto de vista diferente, né? A carta da inocência, outro inseto na mão dele, e a carta da luta. No fundo do deck, a carta do bobo. Esse bobo é a carta do louco que vai iniciar agora uma travessia, uma jornada. E ele se joga nessa vida sem pretensão alguma, apenas com esse ímpeto, né, de vou viver, vou desbravar um novo caminho aqui. E ele não está nem percebendo, ele está na beira de um abismo, mas a confiança dele é tão grande que ele vai ser guiado até esse propósito, guiado pela vida que ele segue, certo disso. E aqui me vem mais essa energia de que nesse silêncio, aqui tem como se fosse o rosto da noite, da madrugada, no seu silêncio, né, do seu dia, do fim do seu dia, que você possa pedir guiança espiritual, ou dos seus ancestrais, ou daquilo que você entende como guia e mentor, que você possa, né, aqui, essa lua, ela tá como se fosse o terceiro olho dessa imensidão, então que você possa se deixar guiar por essa intuição forte que talvez você sinta, que fale muito sobre esse seu momento, que você possa, através desse silêncio, sentir essa guiança, mas sem perder o encanto por essa vida aqui. Esse homem, quando ele está ali inteiro, olhando para esse gafanhoto que está aqui, ele não está preocupado com nada, ele está absolutamente presente. Aqui me fala dessa introspecção que sai aqui na primeira carta, né? Dessa espera de passada dessa fase de limbo, para que você possa então gozar da vida com essa presença, né? Com esse momento pleno de se estar consigo, né, diante da vida que se apresenta ali, aqui por meio desse inseto. E você vai deixar para trás esse teu modo de luta, dessa armadura que ao mesmo tempo protege. Por isso que é importante a gente não olhar nenhuma carta, nenhuma informação na leitura como negativa. Aqui a armadura traz esse exemplo, dizendo que enquanto ele se protege, ele também evita de sentir. Então, a dualidade que tem na vida, de você enxergar, se você acha que tudo é luta, tudo vai se apresentar para você como se fosse uma luta, e não é. Não é. Aqui, ó, inclusive as nuvens estão brigando aqui. Tudo para conquistar esse grande castelo. Só que tudo aqui é uma ilusão. É como se fosse uma nuvem de fumaça, de enxergar a vida com esse propósito de que tudo... Eu tô aqui para pagar boleto, eu tô aqui para, né, ajudar minha família, mas eu não posso viver, eu não posso me divertir, meu dinheiro não pode ser para mim, é tudo voltado para projetos. Não, a vida não é só isso. A vida está nesse contentamento, nesse olhar enxergando a beleza desse momento presente, enxergando a beleza de estarmos aqui, todos conectados. Quando você olha para a vida com esse olhar da espiritualidade, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, que você sinta só, é como se essa voz voltasse. Você não está só. A voz volta, né? Não de forma material ali, presente, porque tudo está no nosso pensamento, no nosso coração, mas desse desfrute da vida, essa plenitude que esse homem está aí nesse momento, gozando de cada respiração, né? Aqui as cartas também têm esse tom azulado, né? Com roxo, como se pedisse que você nesse momento transmutasse toda essa sua energia, né? Mas que você espere, que você se dê tempo de você passar por esse limbo, mas comece também a enxergar a vida, em vez desse olhar de luta, com esse olhar do louco, que te pede ingenuidade, te pede se jogar nessa aventura que é a vida. A vida é uma grande aventura. E enquanto a gente acha que a luta, ela vai se apresentar assim, como uma luta, né? Vou tirar aqui 3 cartas do Lenormand. A carta do anel, a carta da cobra, a carta dos ratos e no fundo do deck a carta do coração.
Aqui me vem muito forte que talvez pessoas nesse grupo estejam falando de amor, estejam falando dessa transformação, de você enxergar os relacionamentos de uma forma diferente, sem tantas crenças, sem tantas questões que talvez limitem você de viver esse amor, de viver essa grande parceria. Olha que linda essas cartas. Aqui há a aliança com a carta do coração e a carta dos golfinhos juntos, como se essa relação, né, que vai vir na sua vida te trouxesse um entendimento profundo, que tudo que você viveu antes não falava sobre as relações que você está disposto a viver agora. Agora é como se você tivesse curado para poder caminhar lado a lado com alguém que pudesse, né, entregar o seu coração, mas não de forma ingênua, de forma presente, vivendo ali. Mesmo, eu estava escutando esses dias uma leitura que falava, mesmo que a gente esteja vivendo qualquer sonho, realizando qualquer desejo, não quer dizer que não terão desafios. Os desafios fazem parte da vida, mas aqui você vai ter uma parceria, né, e alguém que preserva o seu amor, como essa caixinha aqui de joias em formato de coração. Embaixo tem a carta do buquê e tem a carta de caminhos aqui, tem a carta dos peixes, como se essa nova fase sua aqui, depois de você passar por essa transformação, né, você entendendo que esse trabalho em equipe, ele vai te pedir, né, esse entendimento numa relação amorosa, né, que você precisa trabalhar em grupo aqui, para que você consiga doar o seu coração e que ele não fique aqui nessa caixinha intocável, mas que você possa abrir essa caixinha para quem você ama, no intuito de entender que quanto mais vulnerável você fica, é normal que você tenha medo, mas o medo ele não vai impedir mais você de estar numa relação, de você entrar nessa parceria com alguém. Porque o que você viveu no passado, traição, medo, roubo, abandono, tudo isso fica para trás. Tudo isso não faz parte mais desse momento quando você faz essa transição, tá? Aqui agora é fase de amor, de carinho, de parceria, né? De um amor curado, né? De não enxergar mais a vida nesse momento de privação, de luta, de sufoco, tudo isso fica para trás, tá? Vou tirar aqui uma carta dos anjos e cristais. Se você gostar de usar cristal, pode ser que esse cristal aqui te beneficie nesse momento, né? Aqui só a carta ópalo, falando permita-se brilhar, falando que essa pedra vai te ajudar a mostrar o quanto valente você é e quanto você, quando expressa tudo isso diante do mundo, é uma transformação. Olha essa mulher que está aqui, essa imagem. Se mostre ao mundo, se coloque, se deixe, se permita ser enxergado, olhado, amado. Então aqui pede a transformação desse momento agora, para que você compreenda que tudo isso são crenças que você deixa para trás, são contratos, né, kármicos que você não vai mais viver, tá? A mensagem que sai aqui final falando... Então o problema aqui não é quando a piscina é rasa, né? É a teimosia de a gente querer viver relações que não são pra gente, que é esse passado, relações de luta, relações de que o amor era difícil. Agora não. Você entende que quando a piscina é rasa, você já consegue identificar o nível de água, se pode mergulhar ou não, ou se você vai se machucar. Aqui esse entendimento desses processos que você fez, essa transformação que também fala a carta da cobra, te deixa longe dessas relações, porque agora você consegue enxergar quando tem escassez, quando tem ausência de amor, quando tem egoísmo, você consegue enxergar e se distancia disso. Mas foi uma transformação que você fez e agora você sabe estar no momento presente, não fugindo do amor, mas estando presente. E cada desafio que esse amor trouxer para você, você vai saber identificar quando aquilo é seu, quando aquilo é do outro, quando vocês dois juntos podem chegar no meio do caminho, poder conversar sobre aquilo. Muito linda essa leitura. Eu desejo esse amor de almas para você, essa parceria, essa união, né, que vai te levar nesse mergulho profundo nas emoções, esse sol lindo que está aqui nessa imagem, tá bem? Deixo vocês com essa mensagem, espero que eu tenha acrescentado e esclarecido alguma coisa no processo de vocês. Espero vocês aqui na próxima. Um grande beijo.